Olá galera, como estão? Espero que estejam se cuidando e suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio fazendo o vídeo dessa semana. Semana 12 é onde que nós vamos começar a estudar a estatística. Na verdade, nós vamos fazer uma introdução à estatística. Tranquilo, meu povo? Só que antes de fazer essa introdução, nós vamos corrigir os exercícios da semana 11, fazer a resolução para vocês. Então, na primeira situação, ele dizia que pretende-se encher algumas bexigas com gás hélio para uma festa de aniversário, até que elas atinjam 20 centímetros de raio, não, de diâmetro. Considere que essas bexigas são esféricas, conforme a imagem aqui ao lado, e no lugar do π usar o número 3. Primeira pergunta, quanto valerá a área de superfície da esfera? E segunda, o volume de gás. Se na primeira situação ele quer saber a área da esfera, vamos trabalhar com a forma de área de esfera. Só lembrando que se o diâmetro vale 20, o raio é metade, então o raio vale 10. Então ficou aqui, ó, 4 que é da forma, no lugar do π o problema mandou trabalhar com o número 13, e o raio que vale 10, 10 ao quadrado. 4 vezes 3 é 12, 10 vezes 10, 100. 12 vezes 100, 1.200 centímetros quadrados, é a área de superfície dessa bexiga. Na segunda situação, que ele quer o volume, então nós vamos calcular o volume de uma esfera, né? Já que ele falou que as bexigas são esféricas. Então, 4 vezes π, raio ao cubo, dividido para 3. No lugar do π, troquei o número 3 e o raio que era 10, então 10 ao cubo. Se eu tenho aqui, ó, 3 no numerador com 3 no denominador, eu posso cancelar. Então, ficou como sendo 4 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 1.000. Então, 4 vezes 1.000, 4.000 centímetros cúbicos. Essa é a quantidade de gás que você consegue colocar nessa esfera, o volume dela. Beleza, meu povo? Segunda pergunta, o único sólido geométrico que não pode ser planificado. Bom, todo o vídeo dessa semana se referia a qual das figuras? Paralelepípedo, pirâmide, esfera, cilindro, cone. Era esfera, e eu falava bem, estava escrito para vocês também no material, que era a esfera que não poderia ser planificada. E na terceira situação é meio que um fechamento dos sólidos geométricos, né? E quando nós começamos a falar uma introdução dos sólidos geométricos, nós dividimos eles como sendo poliedros ou corpos redondos, tranquilo? Então aqui, ó, uma caixa de sapato que tem formato de paralelepípedo, ela é um poliedro. Uma lata de leite em pó, que ela tem formato de cilindro, ele é um corpo redondo. Uma bolinha de gude, que tem formato de uma esfera, também é um corpo redondo. A possibilidade ou a opção que aparece nessa sequência poliedro, corpo redondo, é a letra D de Deus. Tranquilo? E com isso encerramos as atividades que eram para vocês fazer. Agora falando um pouquinho sobre estatística. Primeiro, dando um conceito para vocês, numa contextualização do que é estatística. É a ciência que utiliza das teorias probabilísticas, teoria da probabilidade, para explicar a frequência de ocorrência de eventos, tá? Tanto em estudos observados, tá? Através de observação, como em experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou fazer uma previsão de fenômenos futuros, conforme o caso, tá? Então é que assim eu coloquei 3 exemplos para nós começarmos a entender um pouquinho mais. Então, para fazer a projeção sobre o número de habitantes do planeta em 2025, se é uma projeção, não é uma certeza, certo? Então ela vai ser ou uma estimativa ou uma previsão. Então eles vão pegando os últimos censos demográficos e vão vendo tudo que é possível fazer, e vão fazendo uma média, né? Para chegar em quantos habitantes, mais ou menos, nós vamos ter em 2025. Para determinar a intenção de votos numa eleição para prefeito numa certa cidade. Então, o que eles vão fazer? Contratam um instituto de pesquisa. Se os caras trabalharem de maneira correta, sem serem muito pilantra, eles vão estimar um número bem próximo da realidade, bem próximo do resultado final da eleição. Tá? Mas muitas vezes essas pesquisas de intenções de votos, elas são tendenciosas, então não condizem com a realidade, conforme vocês viram nas últimas eleições. Na apuração de uma eleição, a partir dos primeiros votos,
Apurados, a famosa pesquisa boca de urna. Então, também, mesma ideia. Se o instituto de pesquisa for um instituto sério, fizer a utilizar métodos sérios para fazer a coleta, provavelmente chegará bem próximo do valor final da eleição, da apuração final da eleição. Tá? E eles ainda, para garantir que não erre, dão uma margem de erro, né? Tipo 3 pontos para mais, 3 pontos para menos, ou 5 pontos para mais, 5 pontos para menos. Tá? Então, todos esses exemplos são estudados na estatística, que é um ramo da matemática. Na verdade, tem em várias universidades curso específico para você se formar em estatística, ser um estatístico. O que o estatístico precisa para trabalhar? Qualquer empresa, qualquer lugar que trabalhe com banco de dados e que necessite uma análise para tomar decisões. Então, tendo um banco de dados, precisando de alguém para analisar os dados para tomar decisões, o estatístico pode dizer, estou aqui para fazer isso. Então pode ser tanto na indústria, no esporte, setor financeiro, institutos de pesquisa, agricultura, por exemplo. E é uma profissão que está sempre em alta no mercado, né? Lá naquela ideia de projetos de vida. Então, se vocês querem uma profissão que está em alta no mercado, essa profissão seria estatística também, tá? Entre as que sempre estão em alta no mercado. Beleza, meu povo? Só que lembre-se que vocês têm que gostar, amar trabalhar com matemáticas e fazer análise de dados também, né? Ler planilhas e assim. Então, como definição, nós podemos dizer que a estatística trata do conjunto de métodos utilizados para a obtenção de dados, sua organização em tabelas e gráficos e a análise desses dados, conforme eu falei. Tendo um banco de dados, você consegue trabalhar com análise, né, para tomar decisões. Esse é o ramo que o estatístico vai ter que trabalhar, caso escolha essa profissão. De boa, povo? Um pouquinho da história agora da estatística. Então, como marca inicial, primeiro o escrito que aparece envolvendo a ideia de estatística foi isso aqui, escrito em inglês, mas eu não vou ler para não errar as palavras, ok? Então, em português ficaria Observações sobre o Censo de Mortalidade, em 1662, tá? Então, eles queriam saber como estava o nível de mortalidade. Tranquilo? Quem fez esse censo foi John Grant. Tá? As primeiras aplicações da estatística eram sempre voltadas para o Estado, de maneira a fornecer dados demográficos ou dados econômicos. Até hoje em dia ser amplamente utilizada nas ciências naturais, sociais, administração pública e privada, além daqueles setores que eu já falei para vocês também anteriormente, no slide anterior. Então, quando entrou a matemática na história? No século XVII, com a teoria das probabilidades, né? Lá que falava no slide anterior, teorias probabilísticas, com esse matemático chamado de Pascal. Pascal foi quem inventou a calculadora primitiva, a primeira calculadora chamada de Pascalina, tá? Foi um dos primeiros a trabalhar, e esse outro matemático, Fermat, quando ele estava estudando os jogos de azar. Dizem as más línguas que Fermat adorava um boteco, então, por isso que ele estudava os jogos de azar. E esse outro matemático chamado de Gauss, com esse livro aqui, Métodos Mínimos Quadrados, ok? E com a utilização hoje em dia de computadores modernos, eles conseguem fazer previsões inimagináveis, trabalhar com várias variáveis ao mesmo tempo. Tá? 4, 5, 6 variáveis ao mesmo tempo e chegar às conclusões por meio de gráficos ou por meio de tabelas também. Tranquilo? Desde o Excel. O Excel seria uma das ferramentas estatísticas, tá? Que trabalha com estatística, mas tem programas mais específicos para isso. De boa, povo? Duas palavrinhas que nós temos que saber quando falamos de estatística: população e amostra. Quando me refiro à população, eu quero dizer todo mundo. Por exemplo, todos, sem exceção, moradores do município de São José. Quando me refiro à amostra é parte dessa população, como diz, a amostra, né? Parte dessa população. Só que para nós trabalharmos com uma pesquisa estatística, essa amostra ela tem que ter variáveis muito parecidas com a população, por causa que senão
Se tu não trabalhar com variáveis muito parecidas com a população em geral, vai trabalhar com uma amostra, vamos dizer assim, não verdadeira, que não vai condizer com os dados do município. Por exemplo, estou me referindo à população município de São José. Se eu trabalhar com uma amostra apenas os moradores aqui do Zanelato, vai dar certo para fazer uma pesquisa? Vai ser o que todo mundo de São José gosta? Provavelmente não, né? Então, quando eu falo em amostra do município de São José, eu tenho que pegar a galera que trabalha, que mora lá no Cobrasol, em Campinas, no Roçado, Bosque das Mansões, a galera aqui da Serraria e assim por diante. Senão, não vai dar certo. Beleza? A população tu pode estimar como ela sendo finita, tá? Quando ela tem um número finito de elementos, por exemplo, as notas de matemática dos alunos dos terceiros anos de maternidade de escola. Por exemplo, as notas de matemática dos alunos da 301 do primeiro trimestre. Tá? Vai ser uma amostra, vai ser uma população finita. Porque eu consigo pegar todo mundo, porque essa população é pequena. Agora, quando a população é muito grande, eu vou chamar ela de infinita. Como, por exemplo, tem um número infinito de elementos, como, por exemplo, saber a temperatura em todo o território brasileiro, todos os pontos do Brasil. É impossível saber. Ou quando eu acabar de medir as temperaturas em todos os pontos do Brasil, já vai estar defasado, já vou ter que começar a fazer outra. Então, nessas situações, quando a população, nós vamos dizer infinita, a população é dita infinita, nós vamos trabalhar com amostras, tá? Razões para nós trabalharmos com amostra. Uma das razões é o custo, né? Razões econômicas, e outra em relação ao tempo. Imagine só, se a galera lá que faz o censo do IBGE fosse entrevistar de fato todos os brasileiros, né? Todo mundo que mora no Brasil, que vive no Brasil, quando eles acabassem de fazer o censo, eles já teriam que estar fazendo o segundo, o terceiro ou o quarto, por causa que estaria defasada suas informações. Tranquilo, meu povo? Então, população, todo mundo, né? Todo o grupo, e a amostra, parte do grupo. Mas a amostra ela tem que ser parecida com a população, tem que ter as mesmas características da população em geral. De boa? Aqui, ó, como exemplo sobre população e amostra. Então, ó, na Escola Social Marista São José, no ensino médio, tivemos 306 estudantes matriculados no início do ano, tá? Essa informação é verídica, tá? Foi a quantidade de galera que se matriculou no ensino médio na nossa escola. Distribuídos em primeiros anos, 150 estudantes, segundos anos, 93, desculpa, e terceiros anos, 63 estudantes. Daí agora é só para efeito das nossas contas, ao nosso entendimento. O professor Daniel, de artes, resolveu fazer uma pesquisa estatística sobre arte urbana, escolhendo aleatoriamente, para não ser uma pesquisa tendenciosa, tem que ser uma amostra aleatória, tá? 50 estudantes dos primeiros anos, 31 estudantes dos segundos e 21 dos terceiros anos, tá? Então eu quero determinar quem representa a população, quantos indivíduos ela compõe, quem representa a amostra e quantos indivíduos compõem essa amostra. Tranquilo? Então olha só, a população, quem seria para nós? Todo o mundo, toda a galera do ensino médio, né? E é onde que fala que esse é o problema, né? No ensino médio tivemos 306 estudantes. Desses 306, o Daniel vai escolher um grupo de estudantes. Então, os 306 estudantes do ensino médio é a população nossa, tá? Quem é a amostra? Esses estudantes que o Daniel escolheu aleatoriamente, que no total foi 102, né? Se eu somar aqui assim, 50 mais 31 mais 21 vai dar 102 estudantes. Beleza, meu povo? Como exemplo era isso. Agora a atividade de vocês. Tchan, tchan, tchan. Então, copiem no caderno, né? E tentem responder e depois me enviem via Teams ou para a Rosinha também, tá? O que significa estatística e para que serve? Só voltar o vídeo que vai estar escrito para vocês. Qual é o livro considerado o marco inicial da estatística? Quem é o autor? Também, só voltar o vídeo, tá falando a respeito disso, quando falar da história.
Qual a diferença entre população e amostra? Acabei de falar isso para você, estatística. Escreva um exemplo que contemple os dois conceitos. Né? Então, crie uma situação onde falam quem é a população e fale o que acontece para vocês pegarem uma amostra. De boa? Quarta situação. Dentre os 3.000 alunos de uma escola, seleciona-se 30 e os entrevista para saber qual programa de televisão preferido. Tá? Programa de televisão preferido. Os resultados obtidos foram os seguintes, nessas condições dados indicados. Ele quer saber quem é a população e quem é a amostra e está aqui assim o que a galera gosta de ver. Beleza? Quinta situação. Para saber a intenção de votos dos portugueses nas próximas eleições, uma empresa entrevistou 2.000 cidadãos representativos da população portuguesa com mais de 18 anos. Ele também quer saber quem é a população e quem é a amostra. Tá? Então, deem uma pensadinha. A amostra talvez saia de cara, a população demore um pouquinho para vocês matarem a situação. E o último exercício da semana é: o gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários resolveu fazer um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o período do turno que trabalha. Foram selecionados aleatoriamente, tá? Então não é tendenciosa, é para ter uma amostra bem parecida com a população que ele tem. 50 funcionários para saber a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluídos na seleção, por causa que foi aleatório, então todos tinham a mesma chance de ser incluídos na seleção. Com base nessas informações, relacione a segunda coluna com a primeira. Então, na primeira coluna tem números aqui, ó. O número 1, quantidade total de funcionários dessa empresa. O que ela é? Variável contínua, amostra a população. Consumo de litros de água por funcionário, ela é o quê? Variável, amostra a população. E os 50 funcionários selecionados aleatoriamente vão ser o que para vocês? Né? Daí marque as três, o que é onde está o número 1, número 2, número 3 e fechou a atividade da semana. Depois é só me enviar para mim fazer a correção. Tranquilo, meu povo? Por essa semana era isso. Aquele super beijão no coração de todos. Estamos morrendo de saudade. E até a próxima semana com mais uma videoaula. Beijo no coração de todos.